Graça e paz, amados. Amém, meus amados? Meus irmãos, para mim é uma honra, é uma satisfação estar aqui essa noite. Quando o pastor falou comigo, ele disse: e aí, homem de Deus, tem bala na agulha para essa quarta? Eu digo: meu pastor. Ele disse: ou para outra? Eu digo: a outra, pastor. Louvado seja Deus, mas o dia chegou, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, né, estar em casa, sabe, gente? Estar aqui compartilhando um pouco daquilo que o Senhor falou no meu coração. E como nós sabemos, antes mesmo da gente anunciar a palavra, sabe, essa palavra é para mim. Amém? O Senhor falou comigo. Então, o Senhor, Ele diz na sua palavra que Ele exorta e Ele corrige aqueles que Ele ama. Amém? Então saibam que vocês, assim como eu, nós somos amados do Senhor. Amém? Meus irmãos, a nossa vida é feita de escolhas. O tempo todo nós estamos tomando decisões. O tempo todo nós estamos escolhendo algo em nossa vida. O nosso bom Deus, Ele nos deu o livre arbítrio, o direito de escolha. Nós escolhemos com quem nós devemos andar, nós escolhemos que caminho nós devemos seguir. Ele é bom, Ele é fiel, né? E Ele nos deu o livre arbítrio. Amém? Hoje, nós vamos ver algumas escolhas relacionadas ao ministério de Moisés. Moisés, o libertador. Moisés, aquele que foi chamado pelo Senhor. E saiba que o Senhor tem um chamado na tua vida, amém? Mas Moisés fez escolhas. Os pais de Moisés fizeram escolhas. E nós vemos o grande homem de Deus que Moisés se tornou, libertando todo um povo do Egito e trazendo pelo deserto. E nós conhecemos a história onde apenas 2 adentraram a terra prometida. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Nós vamos falar a respeito de escolhas relacionadas ao ministério de Moisés. Aqueles que trouxeram, abram as suas Bíblias, em Hebreus capítulo 11, deixa eu ver aqui também, né? Ô, glória! Tá doce, Tiago, tá doce! Hebreus 11, versículo 23 ao 25. Amém? Hebreus 11, versículo do 23 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Amém? Amém, amados? Meus irmãos, nós vamos ver aqui algumas escolhas que Moisés e que também os seus pais, primeiramente, tiveram. Amém? Hoje, como eu disse, a gente vai ver as escolhas no ministério de Moisés. Em Êxodo do capítulo 1, a palavra de Deus diz, a partir do versículo 6, que morre José
e os seus irmãos e toda aquela geração. E a Bíblia vai dizer que se levanta um rei no Egito que não conhecia José. E a Bíblia diz que o povo hebreu crescia e se multiplicava. Essa é uma promessa do Senhor, amém? Lá atrás o Senhor disse, crescei-vos e multiplicai-vos. E a Bíblia diz que esse rei, ele chama o povo e diz, eis que o povo hebreu está crescendo muito, esse povo está mais numeroso que nós, vamos fazer algo. E ele levanta feitores para oprimir o povo e para fazer com que o povo sofra com trabalhos escravos. E assim foi construída as cidades armazém de Pitom e Ramsés. Mas o povo não parou de crescer, mas o povo continuou crescendo. E esse rei disse, temos que fazer algo. E ele chama 2 parteiras hebreias e ele dá uma ordem às parteiras. E ele diz a ela, quando nascer as crianças dos hebreus, se for homem, matai-o, e se for mulher, deixai viver. Né? Ele percebeu que pela natalidade, pelo nascimento, ele poderia diminuir. Ele pensou, né? Isso. Só que a Bíblia diz que as parteiras, elas eram tementes a Deus. A palavra de Deus diz que ela não fez o que o rei mandou. E isso irritou o rei, e o rei manda chamar elas. E o rei diz, por que vocês fizeram isso? E ela diz assim, ó, as mulheres egípcias é diferente das hebreias. O que acontece é quando nós chegamos lá para fazer o parto, as crianças já têm nascido. A Bíblia diz que isso agrada a Deus, a atitude das parteiras. E a palavra de Deus diz que o Senhor as abençoou e elas constituíram as suas famílias, amém? Sabe, irmãos, quando nós fazemos a vontade de Deus, o Senhor nos abençoa, amém? Mas o rei não para, e o que é que o rei faz? O rei dá um decreto de morte, e o rei diz a todo o povo, que todo menino hebreu que nascesse deveria ser jogado no rio Nilo, mas as meninas poderiam viver. E um decreto de morte foi lançado, sabe, amados, e quantos decretos de morte não têm sido lançados? Sabe, meus irmãos, nós estamos vendo tantas coisas sendo levantarem contra as crianças. Muitas crianças naquela época já perderam a vida, mas em Êxodo 2, começa dizendo que um homem da tribo de Levi casa-se com uma mulher da mesma tribo, e eles têm um filho, e essa criança é Moisés. A Bíblia diz que a mãe, os seus pais, a esconderam durante 3 meses, mas não puderam mais ocultá-la. E aí a gente vê a atitude de uma mãe que confia no Senhor. Ela pega um cesto, ela tapa esse cesto com piche e com betume, e ela coloca a criança dentro, e coloca no rio Nilo junto aos juncos. Amados, a palavra de Deus não fala, mas eu vejo uma mulher de Deus, uma mulher de fé. Sabe, meus irmãos, ela entendeu que ela não poderia mais esconder a criança. Então ela confiou e ela entregou ao Senhor. E diz a Bíblia que a irmã de Moisés, da criança, passou o tempo todo a observar. De manhã cedo, a filha do rei vai se banhar e vê aquele cesto, pede para uma das servas pegar. A Bíblia diz que quando ela pega, que vê, era um menino dos hebreus. E a Bíblia diz que ela teve compaixão dessa criança, amém? A palavra de Deus nos diz que ela, a irmã de Moisés, chega perto e diz, você quer que eu traga uma mulher dos hebreus para que ela possa cuidar dessa criança? E ela diz, traga. E ela vai e traz a própria mãe da criança, e a palavra de Deus nos diz que a própria mãe cuida de Moisés, amém? Sabe, irmãos, quando nós entregamos ao Senhor, Ele nos dá, e Ele nos dá, e Ele nos dá muito mais além, porque diz a Bíblia que a filha do rei disse, te pagarei um salário para que você cuide dele, amém? Amém? Então, é sobre essas atitudes
que nós vamos estudar essa noite. Como eu falei, aqui nós vemos uma mulher cuidando do seu filho, uma mulher confiando nos planos de Deus para a vida do seu filho. E eu e você precisamos decidir, sim, cuidar dos nossos filhos. Amém, meus amados? Sabe, meus irmãos, as crianças, as nossas crianças, elas são alvo do mal. Mas em nome de Jesus, nós como pais, nós devemos cuidar dos nossos filhos. Nós devemos orar pelas crianças da nossa comunidade. Sabe, meus amados, nós devemos confiar no Senhor, mas nós devemos viver em diligência. Amém? E a nossa primeira lição que nós vamos estudar, meditar um pouco essa noite, diz assim. Repitam comigo. Decida proteger seus filhos. Amém? Meus amados, eu e você, nós podemos ser pais que protegem os nossos filhos, ou nós podemos ser pais que negligenciam esse cuidado. A mãe de Moisés, ela cuidou, ela confiou e ela entregou. Provérbio 22:6 diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e assim, quando ela estiver velha, ela não se desviará desse caminho. E aqui nós vemos na vida de Moisés alguém que não se desviou do caminho. Amém? Nós, eu e você, devemos proteger os nossos filhos dos ensinamentos desse mundo. Nós devemos proteger os nossos filhos de tantas ideologias demoníacas. Sabe, meus irmãos, será que nós temos acompanhado as nossas crianças nas redes sociais? Sabe, meus irmãos, redes sociais não é lugar de criança. Sim, se você estiver perto, se nós estivermos olhando, sabe, gente, é algo muito sutil, basta apenas um clique. Nós devemos vigiar. Redes sociais não é lugar de criança, porque tanto ela edifica como ela destrói. E o que mais vemos hoje em dia são pais que muitas vezes deixam os filhos o dia todo na frente de um computador, entregam um celular e diz: aqui essa criança vai ficar quieta, não é? Mas nós temos que vigiar, irmão. Sabe, amados, nós temos que vigiar e prestar atenção em tudo que eles estão vendo. Devemos acompanhar os nossos filhos na escola. Sabe, você tem procurado saber como ele está? Ou é só quando a professora manda chamar? Você tem procurado saber quais ensinamentos estão sendo dados ao seu filho? Você tem procurado saber até mesmo a influência, porque a gente sabe, gente, que uma família desestruturada forma filhos desestruturados. E é o seu filho que está convivendo com essas crianças, sabe, onde a qual nós oramos para que os pais tenham um encontro com Deus. Mas nós devemos vigiar, nós devemos observar o nosso filho, nós devemos cuidar dos nossos filhos com diligência, ou seja, com zelo. Amém? Nós devemos ter zelo pelas nossas crianças. Amados, Êxodo 2, do 8 ao 10, diz assim: a filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário a você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela a levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés, porque disse: eu o tirei das águas. Amém?
Mas eu queria chamar a sua atenção ao versículo 10, quando diz assim: quando o menino já era grande. E aqui eu comecei a meditar sobre essa parte A do versículo. E aí o Senhor falou ao meu coração que a mãe de Moisés, ela teve tempo de cuidar dessa criança. Sabe, amados, ela ensinou ao seu filho o caminho da fé. Sabe, meus irmãos, enquanto ela cuidava dele, ela pôde ensinar a Moisés qual era o caminho certo. E lá na frente nós vamos ver que Moisés, aí essa decisão agora foi dele. Primeiro a mãe toma a decisão de cuidar, de confiar, de entregar, e ela recebe de volta. Mas os ensinamentos dos pais fez com que lá na frente Moisés tomasse uma decisão que mudou completamente o rumo da sua vida e que fez com que os propósitos de Deus se realizassem. Amém? Amém? Então, a mãe de Moisés foi, sim, os pais de Moisés, podemos dizer assim, foi de fundamental importância na vida do libertador. Amém? Filhos, filhas de Deus, crianças que amanhã serão homens e mulheres de Deus, eles precisam do nosso cuidado. Amém? Capítulo 24 diz assim, de Hebreus 11. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E aqui a gente vê Moisés, homem feito, tomando uma decisão. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E aqui nós vemos que Moisés, ele tinha um título, sabe? Ele recusou um título mundano. Sabe, Moisés nem era considerado como um hebreu, não é? Porque ele viveu no palácio, mas lá no palácio ele também não tinha o título, segundo esse versículo, de príncipe. Ele era filho da filha de Faraó, e ele poderia desfrutar de todos os prazeres que o Egito lhe dava. Mas Moisés recusou esse título. E assim, como eu e você temos sido conhecidos, Moisés era conhecido como filho da filha de Faraó. Como as pessoas te veem? Como as pessoas me veem? Né? Isso fala em ser exemplo, não é verdade? Como eu tenho me comportado? Qual tem sido a minha identidade de filho de Deus? Sabe, amados, o mundo, ele quer usurpar a nossa identidade de filho, mas a palavra de Deus nos diz em João 1:12, mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, dos que crerem em seu nome. Amém? Nós somos filhos, amém? Amém, amados? Então, gente, o mundo, ele quer que as pessoas sejam conhecidas pelos seus pecados. Sabe, meus irmãos, o mundo, ele conhece as pessoas e ele quer que as pessoas sejam conhecidas pelos seus pecados. Ali vai o alcoólatra, ali vai o drogado, ali vai a prostituta. Entenda, você não é o seu pecado, você é filho. Amém? Recuse ser chamado pelo pecado. Nós somos pecadores, mas nós somos filhos. O pecado, ele não tem poder nenhum sobre nós. Amém? Nós devemos recusar todo pecado, sabe, para viver os propósitos de Deus. Amém? Nós devemos recusar uma vida subjugada ao pecado. E Moisés recusou aquela vida no palácio. Moisés decidiu. E assim, o Senhor, ele nos dá o livre arbítrio. Decida hoje se livrar de toda espécie de pecado. Sabe, amados, muitas vezes nós temos aquele pecado de estimação. Muitas vezes nós achamos que não tem nada a ver. Por vezes, nós olhamos para nós e dizemos assim: eu sou filho escolhido. Isso não vai fazer diferença. Mas entenda que um abismo chama outro abismo. Amados,
A Bíblia nos diz, em João 8, que algumas pessoas chegaram até Jesus para questioná-lo, e eles diziam assim: nós somos filhos de Abraão, nós temos como pai Abraão, nós somos filhos de Deus. E Jesus disse para ele: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não queriam me matar. Sabe? E aquelas pessoas, elas viviam subjugadas à mentira. Aquelas pessoas, elas viviam uma vida subjugada à mentira. E em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus diz assim, dizendo a eles: vocês são do diabo. E essa palavra verdadeiramente é muito forte. E ele diz assim, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, e o pai da mentira. Sabe, amados, nós devemos viver uma vida pautada na verdade. Sabe, a Bíblia diz que aquele que vive uma vida subjugada na mentira, ele está fazendo as obras do diabo. Amados, a palavra de Deus nos diz que de uma mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Sabe, meus irmãos, a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 37, que seu sim seja sim e que seu não seja não. Nós, como filhos, nós devemos ter palavra. Nós, como filhos, nós devemos ser exemplo. Nós, como filhos, nós devemos decidir tirar de nós, da nossa vida, toda espécie de pecado. Nós devemos também decidir nos livrar de algo terrível. Sabe? Nós devemos decidir nos livrar da maledicência. Aquele que é maledicente, ele na sua frente, você é uma joinha. Mas por trás, sabe, gente? Meu Deus. A palavra de Deus nos diz, em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério que vocês julgam, vocês serão julgados. E com a medida que vocês estiverem medindo, vocês serão medidos. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos. Sabe? O maledicente é aquele que julga, ele nem sabe se a coisa é verdade, mas ele já vai no outro e comenta algo. Então nós devemos decidir nos livrar de toda maledicência. O Senhor, Ele, como foi dito, Ele nos dá o livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolha. E o orgulho não faz parte de Deus. O orgulhoso, ele bate no peito e ele acha que ele pode, só ele consegue. É feito aquele fariseu e o publicano, né? Onde um batia no peito e dizia: Senhor, eu dou o dízimo de tudo. O cara era bom, né? Só que não. É verdade? O orgulhoso, diz Provérbio capítulo 29 e 23, que o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Amém? Amém, amados? A Bíblia diz, lá em Hebreus 13, 5, falando a respeito do amor às coisas dessa terra, o amor ao dinheiro, falando a respeito da avareza, e nós também devemos nos livrar de toda espécie de avareza. A Bíblia diz em Hebreus 5, 13, 5, que a vida de vocês seja isenta da avareza. Contente-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira nenhuma o deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Amém? Que a nossa vida seja isenta de toda espécie de avareza. Não, o Senhor, Ele não condena as riquezas, o Senhor, Ele não condena o dinheiro. O que é detestável diante de Deus é o amor ao dinheiro. É você colocar o seu coração nas coisas dessa terra. Sabe, amados, a nossa pátria é celeste. Existe um céu que nos espera, amém? Contente-se com o que você tem. Eu estava meditando nessa palavra,
E o Senhor disse assim para mim: ô cabeção, preste atenção, né? Eu tenho te abençoado, fica frio, todo mundo tem dívida, não é verdade? Sabe, gente, contente-se com o que você tem, o Senhor tem te abençoado, tem. Ó, gente, se eu for olhar para mim, e olhar lá atrás, 10 anos atrás, meu Deus, como Deus tem me abençoado, sabe? Pare um pouco e pense, como Deus é bom. E Ele afirma na sua palavra: jamais o abandonarei. Amém? Nossa terceira escolha. A terceira escolha da vida de Moisés que nós trazemos para a nossa vida. Escolha não se contaminar com os prazeres desse mundo. Meus irmãos, o mundo está assim, sabe, de coisas que querem nos tragar, que querem nos tirar daqui desse lugar, que querem nos levar para um lugar distante do Senhor. Mas nós temos uma escolha a fazer. Amém? Nós podemos dizer um não. Sabe, irmão? Não é porque eu sou tentado em certa área que eu vou cair na tentação. Você e eu, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Sabe, a Bíblia diz: quando estou fraco, aí é que estou forte. Digo não para o seu pecado, em nome de Jesus. Versículo 25 diz assim: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Hebreus 11, 25. E aqui Moisés, ele deixa o palácio do faraó e ele vai viver junto ao seu povo. Amém? Existe um povo escolhido, e esse povo é você, e esse povo sou eu, sabe? Existe um povo escolhido, né? Moisés vivia uma vida de luxo, uma vida de prazeres, uma vida onde ele tinha tudo que um homem poderia ter. Ele era tido como filho de uma princesa do Egito, mas ele deixou tudo isso para viver sendo maltratado junto com seu povo. Sabe, gente, não há riqueza, não há nada, não há prazer nenhum que esse mundo possa nos dar que venha a satisfazer a nossa vida em Cristo. Sabe, meus irmãos, quando nós pensamos em salvação, nós olhamos assim, né? Eu olho para esse mundo e digo: eu não sou daqui. Eu não sou. Vou cantar não, gente. Vou cantar não. Vou cantar não. Deixa para lá. Esfria a cabeça, Técio, está por aí. Meus amados, Moisés tomou uma decisão. Moisés escolheu, preferiu ser maltratado. E a Bíblia nos diz que no mundo nós passaremos por aflições, mas ele venceu e nós venceremos. Amém? Moisés toma mais uma decisão, preferindo ser maltratado do que viver uma vida subjugada ao pecado, do que viver uma vida subjugada aos desejos da carne. Ali no palácio, ele tinha tudo o que ele queria. Mas Moisés olhou assim e disse: eu não sou. Louvado seja o Senhor. Não vou cantar. Eu já disse que eu não vou cantar? Não vou. Amém? A palavra de Deus nos diz, lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21, a palavra de Deus nos fala sobre as obras da carne. Sabe? Sobre tudo aquilo que vem querer nos tirar do foco. A Bíblia diz, Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rinchas, ciúmes, ira, discórdia, divisão, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Paulo declara assim, digo a vocês, como antes já os preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Diga misericórdia. Sabe, amados, nós vivemos nesse corpo, mas nós não satisfazemos o desejo dele. O nosso desejo, a nossa satisfação está no Senhor, amém?
Louvado seja o nome do Senhor. De qual pecado nós precisamos nos libertar? De qual pecado eu preciso me libertar? A parte B do versículo diz assim, do versículo 25, de Hebreus 11. A usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu ser maltratado do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. E o que vem a ser transitório? Que dura certo tempo, ou seja, que é passageiro. Esse mundo é passageiro. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós somos de cima, nós somos do alto, e nós vivemos, sim, para fazer a vontade de um Deus que está nos céus. Então, as obras da carne, os prazeres da carne, isso não faz parte da nossa vida, amém? Sabe, irmãos, o pecado, ele nos afasta de Deus, não Deus do homem, mas o pecado, ele quer nos afastar do nosso Pai. Eu e você, nós precisamos dar um basta a todo resquício de pecado. Sabe, há pessoas que dizem assim, a lei era rígida. Sim, a lei era rígida, né? Olho por olho, dente por dente, né? Mas lá na lei a Bíblia diz que se tivesse alguma questão entre o casal, a palavra de Deus diz que desse uma carta de divórcio, né? Mas Jesus chegou e disse, se você olhar para uma mulher, e essa palavra também vale se você olhar para um homem, não é verdade? E se você desejar, você já está pecando. Então, Jesus não veio para abolir a lei, mas ele veio para acrescentar a lei. Amém? Meus irmãos, Tiago, no capítulo 4, Tiago da Bíblia, né? Tiago está ali, mas é outro, é o Tiago da Bíblia. No capítulo 4, ele vai nos falar da amizade com o mundo. E aqui ele não está falando que você não deve ser amigo das pessoas, não. Ele está falando nas práticas do mundo. E ele diz assim, de onde vêm os desejos que nascem dentro de você? Né? O Senhor, ele corrige aqueles que amam. E eu digo, meu Deus, de onde vêm os desejos? E no versículo 4 de Tiago 4, a Bíblia diz assim, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Sabe, meus irmãos, essa palavra ela é muito séria. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se eu perguntar, quem quer ser inimigo de Deus? Eu tenho certeza que ninguém quer. Ninguém quer, sim. Nós somos filhos, nós queremos ser amigos íntimos do nosso Pai, amém? Mas o que a Bíblia nos diz é que se a gente amar o mundo, a gente nos tornamos inimigo de Deus. E Ele está falando nas práticas que o mundo faz. Sabe, meus irmãos, se eu e você, se nós gastamos o nosso tempo com o Facebook, com o Instagram, se nós gastamos o nosso tempo com o WhatsApp, mais do que buscamos ao Senhor, eu sinto lhe dizer, mas nós estamos nos tornando inimigo de Deus. Sabe, amados, muitas vezes, altas horas assistindo uma série na internet, e aqui eu não vou fazer o comercial daquela rede fechada, brincadeira, mas sério, e eles já fazem algo, sabe, que assim, ó, termina um capítulo, já faz assim, ó, começa o próximo, não é verdade? Para que você não saia dali, né? Eles querem lhe colocar nesse lugar mesmo. E que lugar é esse? É um lugar distante do Senhor. Sabe, meus irmãos, em nome de Jesus, decida hoje viver uma vida em comunhão com o Senhor. Decida hoje, eu sempre falo assim,
Não precisa meia hora, uma hora não, porque às vezes a gente recebe uma palavra de correção, porque o Senhor está me corrigindo essa noite, né? Quer dizer, Ele já me corrigindo, está me corrigindo todo dia, na verdade, né? Mas assim, e nós recebemos, e quando nós chegamos em casa, nós dizemos, agora eu vou orar, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou buscar. Mas muitas vezes isso dura pouco tempo, e a gente diz assim, eu vou passar uma hora orando, vou ler 3 capítulos seguidos, e vou jejuar, ó, cocadinha. Gente, não é, sabe? Sim, vai, em nome de Jesus, mas comece devagarzinho, tá? Aos pouquinhos, comece com 5 minutos, 10 minutos, daqui a pouco vocês estão passando 2, 3 horas, e a hora passa que a gente nem percebe, sabe, amados? Essa é uma palavra que o Senhor falou comigo, e assim, em nome de Jesus, eu creio que Ele tem falado à sua igreja, amém? Nós aprendemos com Moisés, e assim, nós aprendemos com cada escolhas na vida de Moisés. Primeiro, os pais de Moisés, eles decidiram cuidar do seu filho. A Bíblia diz que eles ocultaram a criança e depois ele entregaram. Mas a palavra diz que essa criança volta. E a Bíblia vai nos dizer que a mãe de Moisés cuida dele. Então, o Senhor está falando conosco, cuide do seu filho, sabe? Preste atenção, observe, veja com quem ele anda, veja o que ele está vendo. Mais na frente, Moisés decide não ser chamado filho da filha de Faraó, e aqui é uma decisão de Moisés, mas Moisés foi ensinado, Moisés recebeu uma instrução, e mais na frente ele diz, eu prefiro sofrer, eu prefiro ser maltratado, eu prefiro ser escravizado junto com o meu povo. Entenda algo, você é filho, momentos difíceis todos nós passamos, mas ele disse, eu não quero viver uma vida subjugada ao pecado, eu quero me afastar de toda espécie de pecado, porque eu sei que algo extraordinário o Senhor tem preparado para a minha família, porque eu sei, e nós vemos no ministério de Moisés, Moisés constitui família, né? E assim, em nome de Jesus, que eu e você possamos ter recebido essa palavra no coração, e que assim nós possamos colocar em prática, amém? Da outra vez que eu estive aqui, eu falei e vou falar novamente, por gentileza, o Ministério de Louvor aqui em cima, louvado seja Deus, Deus abençoe, meus amados.